Assim, a gente acompanha, por ser curioso, por acompanhar, e a gente vê um avanço que a medicina tem tido a vastos campos aí, a exemplo da vacina, a exemplo da superação que a gente teve da pandemia e de relatos que a gente tem, a gente vai gerando por curiosidade. Então, a gente está falando de uma planta, né, cannabis, comumente conhecida como a planta da maconha, né, como a maconha, e que ela tem um avanço positivo a nível mundial há anos, Sim. né? Hoje ela é implementada em vários países que permitem a produção e a comercialização da mesma para fins medicinais, né? E a gente vê um avanço, uma tentativa arrastando aí ao longo de anos, nível de Brasil, onde se esbarra nas questões judiciais, nas formalizações da necessidade de ter essa produção, se limitando apenas num único canal, que é a via judicial. Eu sou advogada, eu entendo o mecanismo de como se é para adquirir, às vezes, uma medicação, para adquirir, às vezes, uma cirurgia, em busca de um serviço que o serviço público que o Estado deveria oferecer, que o Ministério da Saúde deveria oferecer. Isso é muito ruim, isso distancia as pessoas de uma esperança, distancia as pessoas de uma qualidade de vida, distancia as pessoas de um tratamento ou da possibilidade de ter um tratamento. Então, quando a gente tem acompanhado tudo isso, o avanço que o uso medicinal da cannabis tem tido a nível mundial, que engloba não só o autismo, que não é uma doença, é um transtorno, mas que a gente fala de crise de ansiedade, de dores crônicas, de depressão, de pânico, Alzheimer, Parkinson, epilepsia. Eu vou ficar aqui horas falando do tanto de pesquisa que já tem, de tanto de relatos de pessoas que não estou falando de uso apenas de um mês, de 2 meses. Não é um ano Tratamento, né? Isso não é novo no nível de 2023, isso é há anos que tá acontecendo. E no nível de Brasil a gente tem avançado, mas a nível Brasil a gente também se esbarra em muitos fatores. Então, assim, como praticando aí a empatia, vou dizer assim, por que Roraima tem que ser o último estado? Depois que o Brasil todo resolver, depois que o Brasil todo legalizar, Roraima vai poder ser beneficiada? Vamos virar essa ordem, vamos colocar Roraima logo na linha da frente. Sim. E foi isso que me impulsionou. A possibilidade de tratar. A gente sabe que estou falando, como eu disse, a gente tem preconceito, a gente tem costumes criados ao longo do tempo em volta da maconha, em volta de tudo isso. Mas é um medicamento que é extraído de uma das substâncias que a planta tem. As pesquisas elas são constantes, já foram detectados mais de 250 substâncias dentro da folha. Então, dentre delas, há substâncias que podem proporcionar uma qualidade de vida inúmera. Então, relatos positivos em Roraima, relatos positivos no Brasil e no mundo. Então, aí foi proporcionando e pensando nisso, que aquela pessoa, talvez, ela não tenha o preconceito, ela tenha vontade, em estados terminais, para você poder dar uma qualidade de vida nos últimos dias de vida para uma pessoa, é algo que acalenta o coração de uma família, é algo que dá uma certa conformidade para todas as pessoas. Então, a gente propôs um projeto de lei que foi aprovado essa semana. Agradeço toda a compreensão dos deputados que foram favoráveis. Isso que eu ia perguntar, o pessoal está apoiando? Apoiaram, a gente teve votação, andou na Comissão de Saúde, andou na Comissão de Orçamento, foi na CCJ para ver toda a legalidade que ele caminha. E a gente tem que hoje, na prática, seria para que a gente tivesse a garantia que a rede pública do SUS, né, o Ministério de Saúde, forneça de forma gratuita. Pois hoje, mas a gente já escutou falar, daqui a pouco vocês estão escutando pela primeira vez, depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu tenho me deparado com várias pessoas que já fazem uso dessa medicação, que vai desde a insônia, desde casos de epilepsia, casos de autismo, Sim. a casos de outras doenças neurológicas mais graves. Então, estava no meu cotidiano e talvez eu nem percebia. E o que frustra e o que me colocou, sim, através de uma fala de uma mãe que tem, através das redes sociais, exposto a sua vida, a evolução que teve, que assume que teve preconceito, que iniciou um tratamento entre ela e o marido em silêncio para não compartilhar até mesmo com a família, por medo de ser julgada por dizer, Caramba. a gente está drogando o nosso filho. Sim. E hoje essa mãe, ela se sente mal por ela poder expor o exemplo, a qualidade que hoje o filho dela não falava, fala, que hoje o filho dela consegue se comunicar, consegue ter reações após o início do uso medicinal da cannabis. Tem gente que não sabe, desculpa te cortar aí, tem gente que não sabe como é que é administrado esse medicamento. Eu já ouvi gente falar até que acha que é dando a substância para a pessoa fazer o uso como o drogado faz. Como cigarro, como né? fumo, não é isso. Então, isso é uma oportunidade de a gente ir quebrando. E a gente sabe que esses preconceitos vão precisar ser quebrados ao longo de alguns meses ainda, né? E quando a gente tem esse êxito, e essa mãe que ela é procurada, ela saber que ela conseguiu, porque ela teve acesso a um médico, porque ela teve condições, e ela trabalha para poder comprar, né, um medicamento que é exportado. Por quê?
Hoje o Brasil não produz, para nível de farmácia, esse medicamento, o que torna ele ainda mais caro do que ele já é. A gente está falando de trazer e a de outro exportação, país. como é? Sai muito caro Existem para exportar? empresas credenciadas para essa exportação. Você precisa entrar no site da Anvisa, fazer o seu cadastro, solicitar uma autorização. E aí sim você consegue fazer essa compra. A gente fala de medicamentos que vão de R$800 a R$1.600 um frasco. Cada paciente usa de uma forma, ele vem em forma de gota. A gente fala extrato, óleo Tipo da óleo, planta. né? Então, é variado o preço e o valor. A gente tem hoje no Estado um viés que é o quê? Busca da defensoria, porque a defensoria judicializa uma ação para que garanta que o Estado forneça a medicação para certos pacientes. Seu projeto visa isso aí, viabilizar a compra dessa medicação? Ele visa garantir que o Estado forneça. E que a gente está fazendo... Gratuito. E a gente está fazendo já um passo além, que é diálogo com a Secretaria de Saúde para que ela possa, sabe, da burocracia, não é para que o Estado compre qualquer medicação que seja, a dipirona, a Novalgina, o óleo da cannabis, vamos dizer assim, existe toda uma burocracia existente, para uma licitação, para um registro de ato, da forma como ela vai adquirir e a forma como aquilo vai ser regulamentado. Então, a gente já está nessa mão de fazer esse diálogo para que a gente quebre essas barreiras. Existem prefeituras em outros estados muito menores do que o estado de Roraima que já estão comprando. Você acha que para o estado é mais fácil conseguir do que para uma pessoa física ali? Conseguir a gente fala a gente vai, infelizmente, para um lado financeiro. Hoje, como eu disse, se você tem uma receita, seu médico prescreveu, que é um médico que teve que estudar, que teve uma certa especialidade, a gente está numa outra etapa de uma receita específica também, né? É algo que está sendo implementado a nível de Brasil, então os médicos estão aprendendo. A gente tem dentista que prescreve por conta de dor crônica aqui no maxilar. Caramba. A gente tem nutrólogos que prescrevem para qualidade de vida, para insônia, para reconstrução muscular. A gente tem neurologistas que prescrevem por doenças neurológicas, acompanhamento psiquiátrico, autistas, algumas outras doenças, Parkinson, Alzheimer, são tratados pelo psiquiatra. Então, a gente tem, às vezes, não é uma especialidade única que pode prescrever, mas há exigência de uma orientação e de uma capacitação mesmo. Não é se tornou simplesmente ser um médico, às vezes eles buscam uma especialidade. E isso a gente limita um pouco a ter no nosso estado especialistas capazes de prescrever a cannabis. Né? Então, isso já vai limitar o fornecimento. Então, o Estado ele tem condições de incluir no seu planejamento e fazer uma compra maior e a fornecer de acordo com o que tem o laudo, ele fazer a disponibilidade. Hoje, você pode ter acesso a um médico que prescreva, vamos supor, um psiquiatra, um neuro, e que ele vai te prescrever. Você vai precisar se cadastrar na Anvisa, você vai ter que ter o dinheiro para adquirir. Hoje,